Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Boa noite, queridos irmãos. Eu gostaria de atentar à música linda que a Ana Elise cantou. É uma das minhas preferidas e é de emocionar. Queridos irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui novamente e para aprendermos juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus,
Em primeiro lugar, Senhor, gostaríamos de lhe agradecer pela saúde, pela vida, pela proteção e pelo cuidado. Obrigada, Pai querido, por todos aqueles que estão aqui e por todas as famílias que estão nos assistindo pelo YouTube. Que o Senhor abra os nossos corações para aceitar o Seu Santo Espírito, que o Senhor fale através de mim e que hoje possamos sair nesta noite cheios de Ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. O assunto no qual vamos tratar hoje é um dos assuntos mais importantes para o tempo que estamos vivendo. Tempo no qual Deus trabalha poderosamente com a sua igreja, a fim de que seus membros estejam atentos e possam perceber que o aperfeiçoamento de caráter está totalmente ligado ao fim do grande conflito e à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto que vamos ler hoje, ele está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Abra sua Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu gostaria de ler mais uma vez e agora leia comigo em voz alta. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Este versículo, ele resume inteiramente o caráter do remanescente. Eu espero nesta noite que possamos crescer juntos à luz da Bíblia e do Espírito de profecia. O que significa a palavra remanescente? Se você for até o dicionário, achará o seu significado. Ela significa o que restou, o que sobrou. E os remanescentes na Bíblia, nós podemos dividi-los em 3 grupos. O primeiro é o remanescente histórico. É aquele grupo que sobrou e que restou depois de uma invasão ou destruição. Para exemplificar, vamos ler Isaías capítulo 4, versículo 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. O segundo grupo é o remanescente fiel. Aquele grupo fiel a Deus que está dentro de uma sociedade totalmente infiel. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. O terceiro grupo é o remanescente escatológico, aquele grupo que lá na frente demonstrará fé no Messias que veio e no Messias que voltará. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui, queridos irmãos, concluímos que ao longo da história da Bíblia e ao longo da história deste mundo, não houve momento algum que Deus não tivesse
um grupo, um povo, que fossem os precursores da sua mensagem, da sua verdade. Deus tem um povo, uma igreja para a qual Ele disponibilizou a sua lei e a verdade para ser anunciada a todo mundo. E para este povo, Deus tem ricas bênçãos, pensamentos de amor e misericórdia, para restaurá-los e curá-los de suas prevaricações. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, encontramos as bem-aventuranças do caráter cristão. Ali, Jesus fala àquela multidão no monte e tenta acabar com aquela educação falsa na qual aquele povo se baseava. A sua intenção era lhes mostrar o seu reino, as suas bênçãos e, principalmente, o seu caráter. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui, as bem-aventuranças são o código de conduta do cidadão do reino dos céus. Por muitas vezes achamos que podemos conseguir a salvação, alcançá-la por nós mesmos. Achamos que não precisamos de uma transformação profunda, muito menos de uma mudança de caráter. Mas nos enganamos, pois Deus nada pode fazer pelo ser humano se ele não entregar-se totalmente a Deus, para que Ele o guie e o restaure. Mas vamos analisar este texto com mais afinco, detalhadamente. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas versões está escrito pobres de espírito. Em nossa cultura, ser pobre de espírito não é algo bom. Na realidade, é terrível. Significa ser alguém tolo. Porém, a pobreza de espírito que aqui Cristo menciona é quando reconhecemos a nossa necessidade dele em nossas vidas. Quando reconhecemos que após a entrada do pecado neste mundo, temos total dependência de Deus. A humildade de espírito nos dá força e dá vitória aos seguidores de Cristo. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, Cristo não quer dizer que o choro afasta a nossa culpa do pecado. Muito menos está falando sobre a melancolia ou lamentação. Até porque nós sabemos que muitas das nossas tristezas são consequências de nossas más ações. Mas aqui, o choro que ele menciona é o arrependimento genuíno pelo pecado. É a tristeza profunda quando reconhecemos que pecamos e quando estamos totalmente longe de Deus e precisamos voltar.
E até mesmo esse sentimento só é produzido em nosso coração quando há a atuação do Espírito Santo. Esse é o único choro que nos liga diretamente às cortes celestiais. E esse choro nos possibilita que recebamos a graça e todas as bênçãos que antes tínhamos perdido. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso? Ser manso é ter um gênio afável, ser dócil, ser pacato, calmo. Ser manso é algo muito bom, considerado por Deus algo muito bom. A pessoa que é mansa, ela não responde às adversidades desta terra como o mundo responderia. A pessoa que é mansa, ela responde à inveja, à crueldade, às corrupções, violências, com paciência e confiança em Deus. Aquele que permite-se ser manso, ele entrega a sua vida totalmente a Deus. Ele faz o bem, alimenta-se da verdade e descansa em Deus. Ellen White nos diz, inspirada por Deus, está aqui no telão, você pode ler também. A mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, em face de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter espírito calmo e confiante, rouba a Deus de seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. O desejo de todas as nações, página 251. No Antigo Testamento, os mansos de coração são aqueles que confiam inteiramente em Deus e não em suas próprias forças. E nós precisamos, queridos irmãos, buscar cada dia mais esta bênção, principalmente porque este é um fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, que também está aqui no telão, você pode ler. Vamos ler, eu vou ler com vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É o que mais necessitamos buscar agora, os frutos do Espírito. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu injustiçado? Passado para trás, apunhalado pelas costas? Não é um sentimento muito bom, né? A palavra grega para justiça neste contexto é dikaiosune, que significa integridade, ações e pensamentos corretos. Ellen White nos diz, está no telão também, Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas e cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir estes atributos. Parábolas de Jesus, página 330. Quando lemos o Novo Testamento, encontramos ali pessoas justas, e elas são consideradas justas porque elas andavam de acordo com a vontade de Deus. Queridos irmãos, o que você tem buscado? O que está ocupando o trono do seu coração? Os seus pensamentos? Tudo aquilo que não é a vontade de Deus bloqueia a atuação do Espírito Santo em nós. A integridade não é apenas aquilo que fazemos quando há pessoas ao nosso redor, mas principalmente aquilo que fazemos quando estamos sozinhos, quando a nossa única testemunha é Deus. Versículo 7.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Êxodo 34:6 diz que o nosso Senhor é um Deus de misericórdia, piedade, tardio em irar-se e grande em bondade e verdade. Ser misericordioso é se colocar no lugar do outro, é ser tomado de íntima compaixão. Porém, nós vivemos num mundo que odeia a justiça e ama o pecado. E dia após dia, nós somos impulsionados a sermos egoístas, egocêntricos e a buscar cada vez mais nossas próprias necessidades e desejos. Porém, se nos permitirmos sermos misericordiosos uns para com os outros, deixamos com que Deus afaste de nós as trevas que sempre estão ao nosso redor. Um exemplo disso é o bom samaritano. Aquele rapaz, ele não tinha nada para ser um bom samaritano, até porque ele era odiado pelos judeus. Porém, algo interessante, ele não se interessava em quem era o seu próximo, mas ele se importava em ser o próximo de alguém. Será que nós estamos nos preocupando em ser o próximo de alguém? Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em outras traduções está escrito puros de coração. E a palavra grega para pureza é kataros, que significa sinceridade, liberdade de falsidade. A palavra grega para coração é kardia, que significa a sede dos desejos, dos apetites, das afeições. Aqui Cristo está falando daquelas pessoas que têm a consciência tranquila, que são sinceras, não usam máscaras, elas não têm medo de mostrar quem realmente são. E aqui, Ellen White nos diz, em Jesus, meu modelo, página 730, também está aqui no telão. Haverá um novo nascimento, uma nova mente pela atuação do Espírito de Deus, que purifica a vida e enobrece o caráter. Essa ligação com Deus habilita o homem para o glorioso reino do céu. Nenhuma invenção humana pode jamais encontrar um remédio para o pecador, unicamente por meio de arrependimento e humilhação e submissão às exigências divinas pode a obra da graça ser realizada. Nada menos que a aceitação e a aplicação prática da verdade divina abrem o reino de Deus ao ser humano. Somente um coração puro e humilde, obediente e amorável, firme na fé e no serviço do Altíssimo, pode entrar ali. Jesus, meu modelo, página 730. O limpo de coração é alguém transparente. E sabe por que ele verá com certeza a Deus? Vamos ler Salmos 24, versículos 4 e 5. Está aqui também no telão para você. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Queridos, esses versículos já falaram praticamente tudo, não é mesmo? Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo hoje se encontra em inimizade com Deus. As criaturas da terra se encontram em inimizade com o seu Criador e, principalmente, uns com os outros. O ser humano é dotado de uma incrível inteligência. Nós podemos fabricar, criar, desenvolver coisas incríveis. Porém, uma coisa que jamais poderemos criar é a paz. O poder que pode criar a paz e perpetuá-la, a paz que excede todo o entendimento, é a graça de Cristo. Porém, mesmo não podendo criar a paz, nós somos filhos do Pai Celestial. E sendo filhos dele, nós herdamos a sua profissão. E uma das funções de sua profissão é reconciliar consigo
o mundo. Vamos ler 2 Coríntios 5, 19. Aqui no telão. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem você é? Você é um inflamador ou um pacificador? Quando há uma situação, um conflito, como você age? Com sabedoria ou coloca mais lenha na fogueira? Você é água ou combustível? Versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. A união com Deus traz a inimizade do mundo. Como o cristianismo bíblico mesmo nos ensina, a palavra de Deus ela não é popular, nunca nos trará status. Ao contrário, se você escolher fazer parte do reino dos céus, você não será visto aqui nessa terra com bons olhos. O cristianismo bíblico primitivo atraiu perseguições, declarações falsas contra aqueles que levavam o nome de Cristo. Porém, Ellen White nos revela, estará aqui também para vocês no telão. Cada ardente prova é um instrumento de Deus para a sua purificação. Cada uma delas os está preparando para a sua obra de colaboradores seus. Cada conflito tem seu lugar na grande batalha em busca da justiça e ajuntará uma alegria ao seu final triunfo. Tendo isso em vista, a prova de sua fé e paciência será de bom grado aceita, em vez de temida e evitada. O Desejado de Todas as Nações, página 254. Ser um cristão genuíno, como a Bíblia descreve e pede, tem um preço. E ao mesmo tempo, não tem preço. Tem um preço porque é desafiador. E não tem preço porque vale muito a pena. Tomar a cruz de Cristo todos os dias e segui-lo lhe acarretará muitos problemas. Você será visto com maus olhos, você será perseguido e até mesmo morto. Porém, vale muito a pena porque você terá a eternidade inteira com Deus, com Cristo. É uma das melhores recompensas. Versículo 12 a 16. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O sal tem a função de dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. Interessante que aqui, Cristo não diz que o cristão tem que ser sal da terra e luz do mundo de forma condicional. Ele não nos diz, vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Ou vocês serão, mas ele diz, vocês são. Todo aquele que é nascido inteiramente de Deus é sal da terra e luz do mundo. Se Cristo nos salva e se o Espírito dele habita em nós, todas as nossas atitudes e quem somos glorificarão e revelarão a Deus, porque passaremos a agir como Cristo agia. O verdadeiro caráter não vem do exterior, ele irradia do interior. Podemos professar a nossa teoria de religião,
mas na realidade é a nossa vida coerente, a nossa conversação santa, o nosso altruísmo e a integridade que realmente revelará o caráter do remanescente. Embora devemos alcançar a excelência de Cristo, e embora pareça difícil e impossível, o Senhor nunca nos pede algo que seja impossível. Ellen White nos diz: ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Parábolas de Jesus, página 331. Queridos irmãos, para conseguirmos qualquer coisa que seja da vontade de Deus, é necessário nutrirmos uma profunda comunhão com Deus. O ideal de Deus para seus filhos é mais alto que qualquer pensamento humano possa chegar. Continue no capítulo 5 de Mateus, mas vamos ler o versículo 48. Portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O plano de redenção é nos libertar totalmente do pecado. No entanto, embora realmente devamos nos esforçar cada dia mais para alcançar a excelência do caráter divino, precisamos compreender que jamais conseguiremos a perfeição de Adão e Eva no Éden. Contudo, levando em consideração o nosso aperfeiçoamento de caráter, a perfeição em nossa esfera é requerida sim. Vejamos o espírito de profecia. Todos os que pela fé obedecem os mandamentos de Deus atingiram uma condição sem pecado, em que Adão vivia antes de sua transgressão. Ao nos sujeitarmos a Cristo, vivemos a sua vida, isto é, somos revestidos com as vestes da justiça. Things of the Times, 29 de junho de 1902. Ellen White aqui está falando sobre a perfeição que podemos e devemos alcançar se realmente quisermos fazer parte do grupo que passará pelo tempo de angústia. A lei de Deus é a expressão própria dele. E quando a recebemos e ela torna-se parte de nós, ela consequentemente torna-se superior à nossa tendência. Ellen White diz muito mais ainda. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer. O Desejado de Todas as Nações, página 260. Queridos irmãos, Satanás rejubila quando ouve os seguidores de Cristo apresentarem desculpas sobre a sua deformidade de caráter. Quando estamos completamente, profundamente ali, conectados com Deus, numa comunhão profunda, passamos a refletir o caráter de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E quando isso acontece, a nossa fisionomia muda. Exprimimos uma paz divina. Nossa alegria já não é deste mundo. A alegria que experimentamos é a alegria de Deus. Somos capazes de ser bênçãos às pessoas ao nosso redor. A nossa fisionomia, literalmente, exprime uma luz que não é deste mundo. Queridos amigos, nós passaremos por um verdadeiro dilúvio de provações nos últimos dias.
E para permanecermos firmes na tormenta, é necessário que a arca do nosso caráter esteja completa. Pureza e firmeza de propósito são necessários se queremos receber a luz de Deus. E se quisermos verdadeiramente receber a verdade de Deus, é necessário que aceitemos o que ela nos revela. Porque estarmos cada vez mais vacilantes e mornos quer dizer que preferimos o engano das trevas e os erros de Satanás. O maior indicativo de que estamos sim nos aperfeiçoando o nosso caráter em Cristo, não é o nosso interesse pelas profecias, nem mesmo pelo fim do grande conflito, mas é o amor que cresce cada vez mais e mais por Cristo e pelo nosso semelhante. Talvez você olhe para si neste momento, lá para dentro, e veja alguém falho, cheio de pecados e imperfeições, e chegue à conclusão de que é impossível chegar no ideal do caráter de Cristo. Mas não é impossível. Houve um homem aqui nesta terra, talvez essa seja a história que eu mais gosto. Ele andou 65 anos com Deus. E aos 65 anos, ele teve um filho. Quando ele teve esse filho, tudo mudou. Foi um momento muito especial que o fez entender como é tão extraordinário e profundo o amor entre Deus e os seus filhos. Quando Enoque teve o seu primeiro filho, ele compreendeu o amor de Deus para com os homens e a confiança que o ser humano pode depositar no Pai Celestial. Enoque passou cada vez mais a confiar em Deus e procurar harmonia com o Senhor. Era nítido que nas suas palavras e na sua vida cotidiana, o céu era um reflexo. Ellen White diz que o caráter de Deus era tão expressivo em Enoque, que a luz que ele refletia era a luz do próprio Cristo. E até mesmo os ímpios o admiravam, porque sentiam algo celestial através dele. Enoque foi um pregador, um reprovador do pecado. Ele tinha orações cotidianas, mas cada vez mais a sua fé e suas orações tornaram-se fervorosas. Andou 300 anos com Deus. Cada vez mais que estava perto de Cristo, tinha certeza da sua pequenez, imperfeição e fraqueza. Porém, Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, você está mais perto de mim do que da sua casa. E o tomou para si. Enoque foi transladado. A harmonia que ele tinha com Deus era tão grande que Deus não permitiu que Enoque conhecesse a morte e nem que esta tivesse poder sobre ele. E hoje ele está no céu. Querido amigo, querida amiga, hoje Deus nos chama, eu e você, pecadores, cheios de imperfeições, falhas, para vivermos um cristianismo mais autêntico, para sermos transformados e restaurados nele, pois Ele é o Deus do impossível. Ele pode nos devolver o sabor e o brilho que o pecado tenta nos roubar. Ele pode nos libertar das correntes deste mundo. E se preferirmos o reino de Deus, seu reino de amor, justiça e paz, estaremos ligados diretamente com as cortes celestiais. E essa ligação, nem o diabo, nem coisa alguma é capaz de cortar essa ligação.
Portanto, se você realmente quer receber o selo de Deus e até mesmo a chuva serôdia, hoje mais do que nunca, você precisa buscar uma profunda comunhão com Deus e principalmente amar como Cristo nos ama. O pessoal vai cantar uma música agora. Quero que você feche seus olhos neste momento. Reflita, permita que Deus fale ao seu coração. Aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e desta vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, mais uma vez, estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, que vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Pai querido que estás nos céus,
Estamos aqui, Senhor, em Tua santa e bendita presença. Reconhecemos que somos falhos, imperfeitos e pecadores, mas sabemos também, Senhor, que dentro de nossa esfera é possível, sim, nós alcançarmos o ideal do caráter de Cristo. Lhe pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor nos ajude, nos aperfeiçoe cada dia mais para sermos como Enoque foi, refletindo o caráter de Cristo, andando dia a dia, buscando a harmonia do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude nos momentos difíceis, nas batalhas de cada dia, que possamos cada vez mais buscarmos o Teu reino e o Teu Santo Espírito. Que o Senhor esteja agora com cada família aqui representada, com aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor nos leve em Tua santa segurança para as nossas casas e nos ajude a vivermos cada dia mais um cristianismo mais autêntico. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé nesse momento, vamos cantar juntos o hino de despedida.